Olá, amigos da Info, começa agora mais um Semana Tech. Eu sou o Marcos Vinícius do Brasil, estamos aqui direto do Infolab com Lucas Agrela. E aí, pessoal? E Gustavo Guzmão. Fala, galera. Hoje vamos começar esse podcast com uma bomba que caiu sobre a comunidade Bitcoin. Bem na hora do almoço. Bem na hora do almoço. A revista Newsweek publicou uma reportagem hoje em que supostamente revela a identidade de Satoshi Nakamoto. Também conhecido como o criador do Bitcoin. Acharam pelo que eu li da matéria, assim, eles acharam um nipo-americano ali, um cara que nasceu no Japão, mas mudou para os Estados Unidos, jovenzinho, com seus 10 anos, que dizem eles, e disseram ter arrancado a informação do cara também, que ele é o criador do protocolo Bitcoin, não só do protocolo, né, do conceito do Bitcoin. Ele é o cara que publicou aquele trabalho, assim, naquela lista de e-mails secretas, criptográfica, com todo o princípio por trás do Bitcoin. E muita gente achava que ele era um pseudônimo e que, na verdade, o Satoshi era um grupo, era uma entidade, assim, com várias pessoas usando o mesmo nome e tudo mais. Daí, diz a Newsweek que tem encontrado o verdadeiro Satoshi. Mas já a polêmica se estabeleceu na comunidade Bitcoin, né? Definitivamente. Primeiro porque a matéria, a reportagem já é meio, assim, o cara estava sumido há anos, né? Que ele era bastante ativo na comunidade Bitcoin, aí ele desapareceu, assim, ele sem deixar rastros, ninguém sabia, é isso que o Guzmão falou, ninguém sabia se ele existia, se era, na verdade, se era uma série de pessoas que assinavam como Satoshi. E aí os caras entregaram o endereço dele com foto, com tudo. E assim, e ele é conhecido por ser dono de alguns milhões de dólares em Bitcoin, né? Pelo menos 1 milhão de Bitcoins estimam-se, assim. 1 milhão de Bitcoins, assim, na cotação atual está em quanto? $600 hoje? A última vez que eu vi estava 500, deve... Estava 500, então. É grana, muita grana. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas é justo também, se o cara realmente é responsável por criar, né? Se eu criasse um serviço desse, com certeza eu guardaria uma grana para mim, caso realmente virasse, né? Deve ter minerado bastante no começo, assim, no protocolo, arrecadou umas Bitcoins para ele. É que, o que eles dizem na matéria, pelo menos, é que o cara sumiu, assim, praticamente desapareceu do mapa. Atribuem isso ao problema de saúde da mãe dele, a provável impaciência dele também, e ele falou que deixou, ele mesmo disse que, quer dizer, diz a matéria que ele mesmo afirmou que ele não está mais envolvido com Bitcoin e que a moeda já está na mão das pessoas e elas que vão tomar conta da moeda. Ele já não quer mais envolvimento, ele já foge do... Mas assim, se ele falou isso, é porque é o cara mesmo, né? Exato, mas é uma coisa que tem muita gente comentando pela internet, que gerou muita polêmica isso, porque... qualquer um pode falar que criou Bitcoin. Então, a partir do momento que o cara é anônimo, qualquer um pode assumir a autoria. Exatamente, né? Porque o Satoshi Nakamoto original ali, muita gente achava que era um pseudônimo, um coletivo de pessoas ali que tiveram essa ideia e colocaram um Satoshi, e batizaram de Satoshi, o criador do Bitcoin. Pode não ser esse, ele pode ter só um, como o próprio Newsweek fala, havia mais de um Satoshi Nakamoto nos Estados Unidos. Exato. Inclusive ele está usando um outro nome, né? Exato, ele tem um segundo nome lá, tanto que ele assina como, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é um primeiro nome americano, o primeiro nome dele é S. Nakamoto. Então, algumas informações aqui que eu peguei da nota. Então ele teria, pelo menos esse personagem que eles encontraram lá, ele tem 64 anos, 6 filhos, mora com a mãe de 93 anos numa cidade chamada San Bernardino, que é próximo a Los Angeles. Sim. Né, esse cara especificamente, é filho de monge budista, reservado, disciplinado, excelente engenheiro. Né? Ele se mudou para os Estados Unidos em 1959. Quando ele tinha 10 anos. E aí ele trabalhou numa série de empresas de segurança, enquanto ele trabalhava no desenvolvimimento do protocolo. Exatamente. O desenvolvimento do protocolo e do Bitcoin em si mesmo, ele se tornou de conhecimento em 2008, mais ou menos. E desde então, vem muita gente cogitando quem é esse Satoshi Nakamoto. Acho que a New Yorker americana também tem um artigo publicado por um dos repórteres dele lá sobre esse mistério mesmo, que o próprio repórter levanta essa ideia de que é um coletivo de pessoas, não é só um cara que criou essa ideia, sim um grupo de pessoas.
Se esse cara que a Newsweek descobriu for mesmo o criador do Bitcoin, que eu não sei como é que eles vão conseguir comprovar mais do que isso, né? Porque o cara falou, a ideia seria acreditar cegamente na revista, né? E eles também dizem que entrevistaram muitas pessoas próximas a eles, que então, é isso que dá que é mais de veracidade para essa história. E eles levantam ali uma apuração bastante... De mais de 2 meses, né? Bastante 2 meses de pesquisa. Rigorosa e tal. É que eu mesmo acho complicado você cravar isso mesmo, porque o cara também pode ser um bode expiatório, né? Por que não? Pois é, e o que é mais estranho é o fato dessa história vir à tona em meio a uma das maiores crises que o protocolo já passou desde o seu início, que é a história do Mt. Gox, que quebrou e etc. Então, assim... E outros câmbios também estão em crise, né? Então é realmente uma coisa que pode estar desvalorizando o Bitcoin. Do nada esse cara aparece. Realmente é meio estranho, né? Teve a história do CEO lá da agência de Bitcoin que foi encontrado morto em Singapura. Sim. Então, assim, o mundo Bitcoin tá agitado. Então ainda levanta essa questão, né? Se o cara de uma bolsa de Bitcoin apareceu morto, imagina o que pode acontecer com o cara que criou o Bitcoin. Pois é. E agora a revista publicou o nome do cara, publicou com quem que ele mora, publicou a foto da casa dele. Foto da casa a foto do carro dele. Que se você conseguir dar um zoom, assim, uma melhorinha ali mais, você consegue até ver a placa do carro. Ou seja, acho que... Um pouco irresponsável. Eu não sei se foi muito legal ter encontrado o cara assim. Pô, é bacana você descobrir, ver o rosto do cara que criou essa ideia, do suposto cara que criou essa ideia. Mas acho que se cederam um pouquinho ainda mais com a mística que tinha sido criada em torno. A realidade é assim, né? Houve uma corrida pela identidade muito grande, principalmente no meio jornalístico, assim, né? Na época, então teve essa matéria da New Yorker, um monte de gente tentou colocar as mãos no cara, ninguém conseguiu. Então, assim, o fato da Newsweek ter conseguido dá uma credibilidade, assim, é um furo muito grande, assim, né, no meio de tecnologia, que ninguém conseguiu. Então imagino que eles tenham pesado isso antes de tomar a decisão de publicar a história. Até que pode ser um furo e também pode ser um hoax enorme, né? Então, né? Imagina se descobrem que um Satoshi verdadeiro aparece ali e fala, não, a gente é o grupo que criou o Bitcoin. Se alguém resolve assumir a autoria do Bitcoin hoje, vai acabar derrubando todo o mito que criaram em cima desse Satoshi, que a Newsweek descobriu. Mas acho que não vai aparecer ninguém, né? Vão acabar adotando esse Satoshi que a Newsweek descobriu como o verdadeiro criador do Bitcoin, sendo ele ou não. Então, até que apareça outro alguém, né? Outro alguém. Eu não dei uma olhada no fórum de Bitcoin do Reddit. Eu estava olhando os comentários no Hacker News e a maior parte dos comentários, na verdade, questionava essa história da responsabilidade de ter exposto o cara. Exatamente. E nem tanto a história de ser ele ou não, de veracidade não. Meio que os comentários eram numa linha tipo, ok, provavelmente é ele mesmo, mas os questionamentos eram mais nessa linha da segurança dele. É o que eu estava falando, é meio que você fazer uma reportagem sobre o vencedor da Mega Sena. Exatamente. Vamos fazer um perfil de um cara que hoje é dono de milhões de dólares. É muito esse cara vai ganhar bastante amigo, né? Vai ganhar bastante. Muitos admiradores, né? Principalmente. Exato. Então Mas realmente essa questão mesmo que eu acho que é o principal, né? Que o cara, ele criou o protocolo, mandou tudo por mensagem criptografada para ninguém localizar. Ele não queria aparecer. É bem claro isso, que ele não queria mostrar o rosto dele. Ele não queria que ninguém soubesse quem era ele. Beleza, ele queria ter o nome dele circulando pela internet, mas ele não queria que ele aparecesse a cara dele, descobrissem que ele já teve 2 esposas, que ele tem 6 filhos, que a mãe dele mora com ele, que ele saiu dos Estados Unidos, era filho de um monge budista. Pô, agora você sabe toda a vida do cara. Sim. Até mais do que necessário. Até mais do que necessário. Mas é interessante, assim, junto com essa história do Satoshi, também a história do criador do Flappy Bird, que teve problemas também, bem diferente, mas teve problemas também com exposição. É meio maluco isso, né? Que essas figuras no ambiente, no cenário de tecnologia, estão se tornando celebridades. São assim, os novos rockstars. São os novos rockstars mesmo. Assim, as pessoas têm interesse de saber a cara, quem é, como ele se parece, onde ele mora. E eles têm que lidar com os mesmos problemas que os rockstars precisam, né? Que é essa exposição demasiada, né? Que muitas vezes não é benéfica para ninguém. O menino lá do Flappy Bird reclamava dos pedidos de entrevista, o pessoal enchendo o saco dele pedindo para
para vender os direitos. Imagina que o Satoshi vai ter que aguentar agora. Imagina, cara, a vida desse cara, assim... Virou... acabou, né? Tipo, deve ter virado de ponta cabeça. A vida de tranquilidade dele... tanto gente querendo, sei lá, contratar... Porque a matéria fala que o cara é brilhante e tal. Tanto gente querendo contratar ele, até, sei lá, consultorias e tal. Não sei. Exatamente. Entrevistas. E é um caso que não... É um caso que não importa para onde ele vá, né? Porque o Bitcoin já virou um fenômeno praticamente mundial, né? Sim. Mas será que ele não volta? A comunidade Bitcoin agora? Será que ele vai se manter longe? Eu acho que ele não volta não, cara. Pelo que os entrevistados lá da Newsweek falaram, você vê que ele é um cara bem avesso à sociedade, praticamente. Ele não gosta onde... Não gosta mesmo. Ele é bem reservado mesmo e ele falou que não volta mais. Ele mesmo falou que ele não está mais envolvido com Bitcoin. A moeda tá com as pessoas e não quer mais saber do nome dele envolvido com a moeda. Agora, eu não sei por que ele resolveu fugir tanto do Bitcoin, né? Outra coisa a se pensar. Porque ele resolveu, não quero mais sair de perto de mim. Porque logo de cara ele já começou a ser associado com o mundo das drogas na Deep Web, né? Então tem esse estigma na história do Bitcoin que provavelmente foi o que afastou ele desse meio. Exato, mas se ele quisesse, ele poderia voltar e ganhar um cargo na Bitcoin Foundation. Por mais que seja uma organização sem fim lucrativo, ele seria, sei lá, um presidente da fundação ali e continuaria organizando, mas acho que ele não volta mais não. É bem improvável. Pois é, mas quem volta, mudando de assunto, quem deve voltar? Quem deve voltar? Espera que eu vou dar uma olhada aqui atrás. Melhor não, senão eu vou quebrar a cadeira e vou morrer. Péssima piada, cara. Foi mal, desculpa. Trilogia Matrix, uma nova trilogia viria aí. Diz notícia essa semana. Diz assim, na verdade, essa é uma história que já tinha sido ventilada anteriormente e agora... Ela é uma história bem antiga, na verdade. O pessoal comenta desde quando estava passando a trilogia ainda clássica, que hoje em dia já pode ser chamada assim. Sim. Ela já corriam alguns boatos de que haveria uma continuação ou uma história prévia daquilo. Uhum. E agora o que estão especulando é que vai ter uma história que vai contar o que aconteceu antes da trilogia no Matrix com o Neo, Morfeu e tudo mais. Exato, porque o Neo não foi o primeiro escolhido, né? Não, até por isso que eles falam em alguns casos, né? Muitos outros escolhidos apareceram e não conseguiram fazer o que o Neo fez. Exatamente, ou seja, já sabemos que vai ter um final triste. A tragédia anunciada. Então, é isso, né? É uma história antiga que voltou a bombar essa semana com uma nova notícia que realmente eles estariam em discussão, os Wachowski estariam em discussão para voltar a escrever, voltar a dirigir, mas não dá para saber muito bem até que ponto isso é meio que uma vontade dos fãs que ficaram ali meio decepcionados com o segundo e o terceiro episódio da trilogia original. Especialmente o terceiro, que é bem mirabolante. É bem esquisito, né? Então, assim, mas o fato todo mundo ficou animado, todo mundo sempre fica animado, porque é uma série que marcou muito, claro, né? Não, original de 99 foi lançado, né? É que o Matrix, por si só, a história do Matrix já existia por meio do Neuromancer do William Gibson, né? Então, o Matrix é meio que uma adaptação do livro, só que ao mesmo tempo tem muitas diferenças também. Então, o que eles estão pretendendo fazer, pelo que diz a matéria, é que eles vão usar esse ambiente, só que contar a história de antes, né? Então, e a previsão de estreia, estão dizendo também que é por volta de 2015, o que vai fazer com que ele concorra diretamente com a volta da saga Star Wars. E do Avatar. Bem lembrado. Do Avatar que estão querendo transformar. E aí, a que eu tinha lido mesmo era mesmo. A ideia da Warner era ter uma trilogia forte, porque a Warner tá sem trilogia. A Warner tá sem trilogia. Sem trilogias ali. Os próprios irmãos Wachowski que não fizeram nada muito relevante depois de Matrix, né? Speed Racer de 2008. Né? E a Viagem. E a Viagem de 2012. Vocês assistiram? Eu assisti a Viagem, ele é literalmente uma viagem. Você assistiu a Viagem? Não, cara, e nem o Speed Racer porque não me animou, cara. O Speed Racer eu assisti parcialmente. Eu não consegui chegar até o final porque eu achei ele meio sem graça. Eu achei ele uma pegada muito infantil. Eu vi a Viagem e também achei meio eu fui com altas expectativas, achei que o filme era super legal, mas ele estava sendo muito comentado por todo mundo e tal, e acabou sendo que ele é bem bagunçado, né? Ele é um filme que você tem que assistir algumas vezes para realmente entender, se você tiver paciência, claro. Sim, igual então, mas Matrix é outra história. E tem uma outra coisa que também adiciona um elemento de mistério e
a essa história toda, que é o seguinte. O próximo filme dos Wachowski é O Destino de Júpiter. Júpiter Ascending. Que, se você olhar a sinopse, é com a Mila Kunis e com o Channing Tatum. Se você olhar a sinopse do filme, a história é muito similar à do primeiro Matrix. Tem elementos meio que bem paralelos, assim. Então é a história da Júpiter, que é a Mila Kunis, que ela tem um trabalho ali meio de... ela trabalha como limpadora, ela limpa uma estação de trem, alguma coisa assim. E aí, só que ela... parece que o destino dela nas estrelas é ser a próxima rainha do universo. Então ela meio que é a escolhida. É a versão feminina do Neo. E aí tem um guerreiro intergaláctico que vem até ela, meio que contar o destino dela é maravilhoso. Então, assim... estranho essas histórias saírem na mesma época. Também pode ser um grande engano dessa reportagem, né? Porque, afinal de contas, é uma especulação ainda, não tem nenhuma confirmação, a Warner mesmo não diz nada. E pode ser relacionado diretamente com esse novo filme. É bem provável então, também. Então, estranho, né? Vamos ver se eu tenho uma pergunta. Oi, Venceslau, você tem uma pergunta? O Paulo Gomes, ele fala que ele acha que a nova trilogia do Matrix é uma boa ideia. E ele diz que, afinal, remakes é a onda do momento. Homem-Aranha que eu diga, hein? Lançado primeiro em 2001, né? Já mas tem novo. Mas não seria um remake, seria quase um reboot na série, né? Seria contar o... Seria um prequel, né? Da série. Mas essa teoria das trilogias é boa mesmo, né? Sim. Do tipo, eles precisam de uma trilogia... O que Star Wars fez, né? Tinha a trilogia original, daí fizeram uma trilogia pra contar antes da trilogia original. E agora vão contar depois. E agora vão contar depois da trilogia. Ou seja, Matrix pode virar 9 filmes. Por que não? Daí precisa de mais uns nomes com R aí. Tem Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, o próximo pode ser Matrix... Reboot. Ia ser bom, Matrix Reboot. Tá puxando com R's aí, né? Então eu vou fazer uma pergunta polêmica. Se fosse ser lançado se novos filmes fossem lançados da série Matrix, mas uma qualidade ali do segundo filme, meio que não é, vocês acham que valeria a pena? Segundo filme. Nem o terceiro, nem o primeiro. Se eles investissem no final mais decente, eu acho que ele teria potencial. Eu acho que ele peca no segundo filme, ele peca pelo final. Então, cara, seria mais uma trilogia daquelas que vai ter os fãs assíduos assistindo, mas não vai atrair ninguém de novo. Mas tem muita trilogia dessas pelo cinema, assim, que você vê, conquista uma parcelinha de fãs ali, ou no caso do Matrix já pega uma parcela que já existe de fãs, os caras vão assistir, beleza, mas não vai atrair fã novo como fez o Star Wars. Apesar dos 3 filmes novos do Star Wars não ficarem tão consagrados quanto os 3 originais, ainda atraiu bastante público porque, sei lá, o universo Star Wars é bem mais... É bem mais forte. Sei lá, é muito mais forte do que o do Matrix. Sim. Tem mais história também já, tem mais tempo de mercado, já tem... Vamos ver, né? As 3 gerações. Vamos ver, o Matrix tem 10 anos, o Star Wars tem 30, né? Então. Pois é, bem diferente. Tem um legado aí de fãs, uma base de fãs muito fiel também. Exatamente. Mas enfim, passando, novos Chromebooks. Novos Chromebooks. A Samsung apresentou nessa semana 2 modelos de Chromebook que eles vão lançar nos Estados Unidos e no Canadá em abril, né? No mês de abril agora. E um vai ter uma tela de 13,3 polegadas, o outro vai ter uma tela de 11,6 polegadas. São aparelhos pequenos mesmo, com o Chrome OS, como é o conceito de ser um Chromebook mesmo. E eles vão contar com o processador Exynos Octa 5, que é o mesmo que roda em algumas versões do Galaxy S4 da Samsung, o smartphone. E o curioso é que esse processador ele é mais fraco do que o Snapdragon 801 que o novo smartphone da Samsung, o Galaxy S5, roda hoje em dia. Isso me chama a atenção. Sim, isso também me chamou a atenção, cara. Um notebook mais fraco do que o smartphone. E na aí, teoria, né? Assim, né? É que ele tem mais memória RAM do que o S5. Tem 4 GB ele tem 4 GB contra 2 GB do S5. Incrível isso, né? Chegamos nesse ponto. Cara, eu não sei qual que vai ser o desempenho de um notebook rodando com o Exynos Octa, porque no S4 mesmo, o Exynos Octa era pior do que o quad-core que rodava no S4. Ele tinha todo aquele esquema lá de alternar entre os 4 núcleos de baixo clock, quando tem poucos recursos, quando tem poucas aplicações usando recursos,
e usar os 4 núcleos de clock mais alto quando exigido. É legal por causa da bateria do notebook, assim, é capaz de fazer durar mais, quando você está, sei lá, rodando só um editor de texto, só navegando na internet. Mas não sei qual que vai ser a real utilidade dele ali num Chromebook. O Chromebook é totalmente baseado na web, então para você rodar uma aplicação pesada, você vai ter que depender da web de qualquer jeito. Sim. Não sei qual vai ser a vantagem de um Exynos Octa. Eu acho que essa escolha de processador reforça aquela teoria que eu sempre digo aqui nos podcasts, que os Chromebooks são basicamente tablets com teclado. Então, você pode falar um pouco do design, que tem uma capa de couro, né? Não é isso? Então, uma coisa legal que a Samsung trouxe agora, porque anteriormente as versões dos Chromebooks eram lisas, né? E agora elas vão contar com uma capa de couro sintético, assim, integrada junto, ela não sai. E é o mesmo estilo de design que eles usam no Galaxy Note 3 e também usaram agora no Galaxy S5. Mas ele não é furado nesse caso, ele é uma capa de couro sintético lisa como no Note 3 mesmo. Então, uma coisa que me vem à cabeça quando eu vi essa história é assim, não há limites então para o line-up de Chromebooks da Samsung, assim, é volume mesmo, são vários... Igual fazer com o celular, né? A Samsung tem exatamente essa estratégia. Lançar monte de coisa, algum vai dar certo. Não, e parece que todos estão... Não, o Chromebook estão todos dando certo. O Chromebook vende super muito bem. No último trimestre do ano passado, que é o mais importante, né? Afinal de contas tem dezembro, Natal e tudo mais. Os Chromebooks representaram 20% das vendas da Amazon, que é uma das principais lojas online dos Estados Unidos. E boa parte deles era da Samsung, porque a Samsung tem vários modelos. Exato. É que é muito sucesso lá fora, né? Aqui no Brasil ainda não emplacaram. O grande detalhe é que lá fora eles custam mais barato do que os computadores com Windows. Lá eles são vendidos por entre 200 e 300 dólares no máximo. Aqui no Brasil a gente já tem um modelo só de Chromebook da Samsung e ele custa R$1.100, que é mais caro do que muitos computadores com Windows, com processador AMD. Exatamente, e depende totalmente de uma conexão à internet para funcionar. Quase totalmente de conexão à internet para funcionar 100%. E aqui no Brasil, como sabemos, a infraestrutura de internet... É aquela maravilha. Deixa bem a desejar, exato. Gente, para terminar, vamos falar rapidinho do smartphone com Android e Windows Phone, que essa é uma boa história. Essa é uma história bacana, né? Sim, sim. Foi uma fabricante da Índia, que ela é chamada de Carbon Mobiles. Eles estão planejando lançar um smartphone com os dois sistemas, um dual boot de Android e o Windows Phone, que é uma coisa que ainda não tem oficialmente no mercado. E os executivos da empresa disseram que eles já conseguiram o licenciamento da Microsoft, que eles afrouxaram um pouco as exigências para fabricação de smartphones. E isso pode ser uma estratégia de mercado interessante, uma vez que ninguém fez ainda. E resolve também a questão da falta de aplicativos da Windows Store, que hoje em dia elas são cerca de 200 mil. E no Android tem muito mais do que isso na Google Play. Tem 5 vezes mais, né? Tem umas 5 vezes mais. Quando eu vi isso, eu fiquei pensando, mas será que resolve mesmo? A questão do dual boot resolve o problema do ecossistema? Porque não tem jeito, se você quiser usar, você vai ter que mudar de... Eu acho que não resolve, é mais interessante para o cara que é curioso ou para o cara que é desenvolvedor. Ele quer desenvolver uma aplicação para Android, para Windows Phone, por exemplo, tem lá um aparelho só, tem os dois sistemas operacionais para ele testar. Mas assim, por usuário final, vale mais como curiosidade. O cara quer ter um Windows Phone, quer ter um Android, mas ele não sabe decidir qual que ele quer. Ele vai e compra esse daí que tem as duas opções. Daí usa o que ele achar melhor e o próximo aparelho dele ele já compra um Android ou um Windows Phone. Sim. Os executivos da empresa mesmo disseram que esse tipo de aparelho é voltado para usuários avançados. Exato. A previsão é de que ele seja lançado em 3 meses na Índia, certo? Daqui 3 meses na Índia, só que como essa empresa ela é focada no próprio país de origem, que é a Índia, é pouco provável que ele seja importado. Apesar de que há a possibilidade deles tentarem fazer alguma coisa, já que é uma coisa exclusiva, né? Exato. É mais provável que outra empresa faça e adote uma estratégia parecida. Sei lá, você mesmo mencionou no texto lá que a HTC, a Microsoft pediu para a HTC fazer os dual boots. Sim. Com Windows Phone e Android. A HTC não é sinônimo de chegar aqui no Brasil, porque a HTC já não vende mais aparelho por aqui. Vende mais para cá. Mas, sei lá, a Samsung que utiliza esses aparelhos
tem aparelhos com Windows Phone poderia fazer algo semelhante. A Nokia, que está investindo em Android agora, pode fazer algo A Nokia do tipo. quase fez isso, né? Quase fez Ela chegou isso. bem perto. Chegou bem perto de fazer isso. Mas é uma estratégia interessante. Mas ainda assim vai ser só voltado para o usuário mais avançado. Assim, quem que faz dual boot na máquina? Quem de vocês faz dual boot na máquina aí? Eu faço. Eu Mas não é faço. só porque eu quero ter o Windows 7 e o Windows 8. Exato. Mas então, Windows 7 e Windows 8. Mas tem gente que faz dual boot na máquina para ter um Ubuntu e um Windows, ou um Windows e um Hackintosh no computador. Mas é muito coisa para desenvolvedor mesmo. Vocês teriam desse? Eu teria, mas pelo fato de ter os dois sistemas ali comigo. Se eu precisar testar um aplicativo, precisar fazer alguma coisa. Não, mas como usuário, fora do básico, trabalho? normal, não. Não tem muita utilidade. Não tem muita utilidade. Porque, mesmo. sei lá, você quer usar... O usuário comum vai comprar o celular para usar WhatsApp, Facebook, Twitter... Instagram, Twitter nem tanto, né? Twitter. Quem é o Twitter? Instagram e outros navegadores ali. Você encontra tudo isso nos dois sistemas operacionais. O Android tem os exclusivos assim, e o Windows Phone também tem a sua interface diferente. Não vejo muita vantagem para o usuário final mesmo. Pois é. Comprar um. E eles também, além de Índia, parece que é Sri Lanka, eles também têm mercado, Oriente Médio, assim, né? Oriente Médio então nada de América. Então eu acho que deve demorar um pouco pra gente ver essa solução. Não digo por demorar, aqui, né? não digo demorar muito não, porque se fizer sucesso pela Índia, assim, o pessoal vai ver, pô, vendeu bastante no mercado ali, no mercado emergente. Vamos fazer um negócio parecido, lançar na China, lançar no Brasil? Né? Tem a história do BRIC, né? Funcionou na Índia, pode ser que funcione aqui na China, pode ser que funcione aqui no Brasil. É uma tática interessante. Ainda mais que aqui eu não sei qual que vai ser o preço do aparelho. Pelo que eu tinha lido, essa empresa Carbon tem outros aparelhos aí, tipo um clone do Galaxy S5, que custa seus $300. Do S5 tava $300? Acho que era por aí, nessa faixa de eu preço. vi também que eles têm um S4 por $750. Um pouco mais caro. Então, $750, mas assim, na Índia, valorizando. É outro esquema de preço, né? Sei lá, se eles lançarem um desses ali na Índia por um preço baixo, a Nokia pode ver, pô, lançaram um aparelho com dual boot por um preço legal lá na Índia, vendeu bastante. Vamos fazer isso no Brasil também? Porque a Nokia tem bastante participação aqui no Brasil, os aparelhos de baixo custo deles vendem muito aqui no Brasil. Sim. No 520 que eu digo, né? É isso? É isso aí, pessoal. Venceslau, alguma pergunta? O Paulo Ricardo, ele volta no caso dos Chromebooks e ele fala, ele teria um Chromebook se desse para colocar Linux se fosse normal. Tipo, ele conseguiria instalar coisas como um Blender, um Wine, Steam, LibreOffice, ou não? Se ele conseguir fazer isso, ele usaria um Chromebook. No Chromebook você só usa coisas, ou aplicações que são baseadas na web, ou complementos do próprio navegador Chrome. Então... Não. É que seria complicado para você. Você poderia pegar um Chromebook e acho que instalar como ele tem entrada USB, você poderia instalar um Ubuntu ali e rodar, mas não beleza. é garantia de que ele vai rodar muito bem também, porque ainda aquele mais, hardware é otimizado para exatamente. Chrome O OS. hardware dele é fraco, o hardware de um Chromebook é relativamente Você fraco. vai rodar processador... um jogo, um É um game. hardware Exato. de smartphone. Exato, você pega Pior lá o que o Chromebook, smartphone. você pega o Pior. Chromebook lá da Samsung, ele tem um Exynos, processador de smartphone. Se você conseguir, para você colocar um Blender ali de modelagem 3D, o desempenho vai ser pífio. E, sei lá, não teria espaço também. Se você quer instalar um Steam ali para rodar algum jogo, o desempenho vai ser pífio também. Você não vai conseguir rodar muita coisa por causa do espaço interno mesmo. O Chromebook da Samsung tem quanto de armazenamento? 16 GB de SSD. Exato. Você baixa não dá nem para rodar o Max Payne 3 ali, por exemplo, que ocupa 30 GB. Ou seja, Aí já é uma máquina... Melhor pensar em outra compra. É uma máquina muito específica uma máquina bem específica assim para o cara que tem acesso à internet direto. E para o cara que só quer fazer isso, só quer Exato. navegar na web, usar os serviços do Google e pronto. Exato. É um usuário bem light. É um usuário assim, light, né? que gosta mesmo dos aplicativos do Google. Que usa muito a nuvem. Que usa muito a nuvem também. Definitivamente. E é basicamente isso, cara. Aqui no Brasil não tem tanta utilidade assim, porque você não encontra... Sei lá, talvez se você conseguisse usar o 3G bem em todo lugar que você vai, até daria certo. Mas... Você fica dependendo do Wi-Fi. Uma coisa interessante que alguns modelos da Samsung têm nos Estados Unidos e os executivos da Samsung me disseram que eles pretendem trazer para o Brasil são Chromebooks com chip para você ter o 3G ali também em todo lugar. Exato. Então isso é uma coisa interessante, só que ainda não chegou aqui. Exato. E mesmo aqui, tem lugar que o 3G não chega, né? O 3G não chega Não chega mesmo. muito bem. Eu indo Sim. para casa, por exemplo, tem um belo de um trecho ali que não tem sinal Tanto que o 2G ainda é a rede mais usada no Brasil. Exato.
Mais alguma questão? O Paulo Gomes, ele pergunta sobre a trilogia do Senhor dos Anéis. Vocês sabem se vai acontecer uma segunda trilogia depois do Hobbit? Tem alguma coisa? Eu gostaria, mas... Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Não, mas... Possibilidades sempre- são infinitas, né? livro tem. Pode ser feito uma adaptação de Silmarillion, por exemplo. Nossa, cara. Que ia ser demais. Silmarillion ia ser uma série, cara. Não ia ser só um filme, cara. Tem que ser uma série de uns 200 capítulos. que é livro complexo, cara. Mas Daí daria uma, por que não? exologia. Sem dúvida. Uma exologia só baseada em Marillion. se fizeram a adaptação do Hobbit Em 3 livros? em 3 se eles conseguiram dobrar o Hobbit, tem 300 páginas em 3 livros, cara. Dá pra fazer muita coisa. Então, pegar algumas coisas do Contos Inacabados, dos Filhos de Urim. Eu pelo menos... O Silmarillion, por exemplo, eu não duvido, assim, que no futuro possa haver uma adaptação. Sim, Eu acho que até se eles pegarem tipo, especificamente o conto da Silmarils, eu acho que aí pode dar jogo, pode dar um filme bacana. Sim, é uma história incrível. É uma história muito então, boa. é que por enquanto eles estão terminando o Hobbit, né? Acho que o terceiro capítulo do Hobbit sai esse ano ainda, né? Final desse ano. Sim, final desse ano. Vamos ver, sai em 2014, 2015 começam as trilogias de Star Wars, de Matrix e de... Sabe-se lá mais o que vai sair, de Avatar, né? Sabe-se lá mais o que. Tem X-Men também na E história. tem X-Men também saindo. Vai que o pessoal se empolga e fala, vamos pegar uma coisa do Tolkien de novo aí. Porque é garantia de sucesso, É garantia né? de sucesso. Exatamente, tem muito fã assim dos filmes e dos livros, do universo da Terra-média ali, né? É que eu não vi nenhum boato falando disso, Não, é isso, pelo menos. eu tô especulando totalmente também. boatos Não, o Peter Jackson não falou nada ainda. Não vi nenhuma notícia, só tô imaginando como seria legal se houvesse. Eu acho legal. bacana essa ideia. E Peter Jackson dificilmente dirigiria, né? Porque ele já quase não topou o Hobbit, né? Inicialmente não seria ele. Sim. E aí ele... Então... Sei lá, às vezes ele se empolga também, né? Nunca se sabe, né? Não dá pra entender o que esses caras pensam. mas enfim, estamos sonhando um pouco aqui. Então, essencialmente, sem novidades. Gente, muito obrigado. Até semana que vem. Valeu! Falou!